No meio de um mundo onde as areias movediças da geopolítica frequentemente ditam o curso da história, o conflito em curso na Ucrânia apresenta uma narrativa tão emocionante quanto complexa. Imagine o silêncio tenso antes do amanhecer, quebrado apenas pelo distante ronco dos tanques e pela marcha determinada dos soldados avançando pelo terreno. Esta não é apenas uma história de guerra, é uma saga de estratégia, resiliência e a busca incessante pelo controle territorial. Até o momento, as tropas russas fizeram avanços significativos nas regiões sudoeste e central de Donetsk, aproximando-se cada vez mais do Oblast de Dnipropetrovsk. Este é um conflito que viu cidades e localidades mudarem de mãos, como peças em um tabuleiro de xadrez, com cada movimento tendo o potencial de alterar a paisagem do poder. Em uma recente série de desenvolvimentos, as forças russas capturaram localidades-chave na região de Luhansk, marcando vitórias estratégicas que podem muito bem mudar o equilíbrio de poder. A captura dessas áreas não é apenas um ganho estatístico, representa uma vantagem tática que pode influenciar futuras negociações e estratégias militares. No Nordeste, a frente de Kursk viu tropas russas cruzarem fronteiras, capturando cidades significativas e, assim, criando uma narrativa de avanço que é tanto surpreendente quanto instigante. À medida que a poeira assenta nesses territórios recém-adquiridos, não se pode deixar de imaginar sobre as vidas afetadas, as histórias não contadas e o futuro que está por vir. No sudoeste de Donetsk, as tropas russas avançaram tanto que o termo Sudoeste de Donetsk pode em breve se tornar obsoleto, substituído por uma nova realidade geográfica centrada ao redor do Dnipro. Esta progressão não é apenas uma manobra militar, é um testemunho do momento implacável das forças russas determinadas a redesenhar o mapa da Ucrânia. A mídia ocidental pode nem sempre ecoar esses desenvolvimentos, mas os fatos no terreno falam por si só. Nas últimas horas, o exército russo fez progressos notáveis a noroeste de Velika Novosilka, rompendo a primeira linha defensiva no que já foi um bastião da resistência ucraniana. As implicações de tais avanços são profundas, sugerindo que o exército russo poderia potencialmente superar e contornar áreas fortemente fortificadas para continuar seu avanço estratégico em direção a locais-chave como Burlatsk e Shenko, ambos na fronteira com a região do Dnipro. Os eventos em evolução nesta região são semelhantes a um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento deve ser meticulosamente calculado e cada peça estrategicamente posicionada. À medida que as tropas russas supostamente entram em Burlatsk, isso marca um passo significativo em sua campanha. Um movimento que poderia redefinir fronteiras territoriais e influenciar operações futuras. Esta narrativa não é apenas sobre ganhos militares. É uma história de resiliência, estratégia e o elemento humano sempre presente na guerra. Enquanto o exército russo busca evitar posições fortificadas, seus movimentos em direção à região do Dnipro demonstram uma habilidade tática que é tanto impressionante quanto inquietante. A captura de Novosilka e os avanços subsequentes destacam a natureza fluida deste conflito, onde as linhas de frente estão constantemente mudando e o desfecho permanece incerto. Neste cenário em constante evolução, a pergunta permanece: o que o futuro reserva para as pessoas presas no fogo cruzado e o que isso significa para o palco geopolítico mais amplo? Enquanto o conflito continua, o mundo assiste com respiração suspensa, ciente de que cada batalha ganha ou perdida pode ter implicações de longo alcance, não apenas para a Ucrânia e a Rússia, mas para toda a comunidade global. Fiquem ligados, caros espectadores, para mais atualizações sobre esta história em desenvolvimento, enquanto continuamos a trazer as últimas novidades das linhas de frente. À medida que nos aprofundamos na situação em desenvolvimento, a narrativa torna-se ainda mais intrincada. As tropas russas não apenas fizeram avanços no sudoeste, mas também direcionaram seus esforços para as regiões do norte, onde a captura de Novocherkassk alterou a dinâmica do controle. Com cada dia que passa, a paisagem do poder é reformulada, e a questão de quem detém a vantagem torna-se cada vez mais complexa. A captura de Novocherkassk não é apenas uma vitória no terreno, simboliza um avanço estratégico que pode abrir caminho para futuros avanços.
À medida que as forças russas continuam a cercar localidades-chave, a pressão aumenta sobre as tropas ucranianas, que permanecem firmes em sua defesa, cientes de que cada resistência pode ser a última nesta campanha incessante. A captura da área do rio Suqui-Ali reforça ainda mais a profundidade estratégica das operações russas, enquanto garantem linhas de suprimento críticas e se posicionam para potenciais ofensivas futuras. Isso não é apenas um conto de conquista territorial. É uma narrativa de sobrevivência e resiliência, onde cada decisão carrega o peso de consequências potenciais. A importância estratégica de controlar áreas fluviais não pode ser subestimada, pois oferece uma vantagem logística crucial para sustentar operações militares prolongadas. À medida que as forças russas avançam, encontram a resistência determinada das tropas ucranianas, determinadas a defender sua pátria, apesar das adversidades. Neste ambiente de alto risco, cada movimento é escrutinado, cada decisão ponderada contra o potencial de ganho ou perda. À medida que surgem relatos de avanços russos em direção à Estrada do Norte, uma artéria vital de apoio logístico, as apostas aumentam ainda mais. Esta estrada, conhecida como H-15, conecta regiões-chave e serve como uma linha de vida para operações tanto militares quanto civis. Sua possível captura poderia alterar significativamente o equilíbrio de poder, oferecendo às forças russas uma base estratégica de onde lançar futuras operações. A pressão sobre as tropas ucranianas para manter o controle de tal infraestrutura crítica é imensa, pois enfrentam o desafio duplo de defender contra um adversário formidável enquanto garantem a segurança e o bem-estar da população civil. À medida que o exército russo continua seu avanço, a captura de localidades-chave na região de Donbas pinta um quadro de um conflito que é tão dinâmico quanto imprevisível. Cada cidade ou vila capturada acrescenta uma nova camada à narrativa, um novo capítulo na saga contínua de controle territorial e manobras estratégicas. Contudo, em meio aos ganhos táticos e estratégias militares, o elemento humano permanece sempre presente. Para os soldados no terreno, cada dia apresenta novos desafios e novas oportunidades, enquanto navegam pelas complexidades da guerra na busca de seus objetivos. A situação no Nordeste, particularmente ao redor da cidade de Sloviansk, destaca ainda mais a dança intrincada de estratégia militar e controle territorial. À medida que as forças russas intensificam suas operações, a região torna-se um ponto focal do conflito, um microcosmo da batalha mais ampla pelo controle na Ucrânia. A captura de localidades-chave nesta área reforça a natureza fluida das linhas de frente, onde cada movimento é parte de uma estratégia maior para garantir vantagens estratégicas e manter o momento. Ao testemunharmos esses desenvolvimentos, não podemos deixar de nos perguntar sobre as implicações mais amplas para a região e o mundo em geral. Como essas mudanças estratégicas impactarão futuras negociações e o que isso significa para as pessoas que vivem nessas áreas contestadas? Estas são questões que permanecem sem resposta, enquanto o conflito continua a evoluir e a narrativa se desenrola. Neste cenário em constante mudança, a única certeza é que a história está longe de terminar, e as apostas permanecem tão altas quanto sempre. Para aqueles que acompanham os eventos de longe, o drama em desenvolvimento serve como um lembrete contundente das complexidades da guerra moderna e do espírito humano duradouro diante da adversidade. Enquanto a situação se desenvolve, convidamos você a ficar ligado para mais atualizações, enquanto continuamos a trazer as últimas notícias das linhas de frente. À medida que avançamos ainda mais na frente nordeste, a situação continua a evoluir com intensidade notável. As forças russas realizaram incursões significativas na região de Kharkiv, capturando a cidade de Topoli. Um movimento que significa não apenas uma vitória tática, mas também simbólica. A captura de Topoli marca mais um passo na estratégia russa de consolidar o controle sobre áreas-chave, potencialmente preparando o terreno para novos avanços. Este desenvolvimento é emblemático da campanha mais ampla, onde cada localidade capturada serve tanto como um ganho tático quanto um golpe psicológico para a oposição. As implicações estratégicas de controlar tais áreas são profundas, oferecendo ao exército russo uma base de onde lançar outras operações e garantir linhas de suprimento.
No entanto, em meio a esses ganhos táticos, a pergunta permanece: o que isso significa para o conflito mais amplo e como moldará o futuro cenário da Ucrânia? Estes não são meramente movimentos militares. São jogadas em um jogo geopolítico maior, onde as apostas são nada menos que o futuro de uma nação e seu povo. À medida que as forças russas continuam seu avanço, encontram uma resistência determinada das tropas ucranianas, que permanecem resolutas em sua defesa, apesar dos desafios crescentes. A situação nas regiões de Kursk e Sumy destaca ainda mais as complexidades deste conflito. À medida que as tropas russas cruzam a fronteira e capturam localidades-chave como Novenkia, a narrativa de controle territorial torna-se cada vez mais intrincada. Esta não é apenas uma história de estratégia militar. É um testemunho da resiliência e determinação daqueles envolvidos no conflito. A captura de Novenkia não é apenas uma vitória tática. Representa um avanço estratégico que pode influenciar o curso de futuras operações. À medida que o exército russo consolida seus ganhos, a pressão aumenta sobre as forças ucranianas para se reagruparem e montarem uma contraofensiva. Este é um conflito que viu o fluxo e refluxo das linhas de batalha, onde cada lado está constantemente se adaptando às dinâmicas em mudança no terreno. O potencial para novas ofensivas e contraofensivas paira grande, enquanto ambos os lados buscam ganhar vantagem nesta luta contínua por controle. Em meio a esses desenvolvimentos, o elemento humano permanece central na narrativa. Para os soldados no terreno, cada dia é um testemunho de sua coragem e resiliência diante da adversidade. Suas histórias estão entrelaçadas no tecido deste conflito, servindo como um lembrete do custo humano da guerra e do espírito duradouro daqueles que lutam não apenas por território, mas por sua pátria e seu futuro. Ao trazermos essas histórias à luz, somos lembrados das implicações mais amplas deste conflito, tanto para a Ucrânia quanto para o mundo em geral. Como esses ganhos e perdas estratégicos moldarão futuras negociações e o que isso significa para as pessoas que vivem nessas regiões contestadas? Estas são perguntas que persistem enquanto o conflito continua a se desenrolar e a narrativa evolui. Neste cenário em constante mudança, a única certeza é que a história está longe de terminar e as apostas permanecem tão altas quanto sempre. Para aqueles que acompanham os eventos de longe, o drama em desenvolvimento serve como um lembrete contundente das complexidades da guerra moderna e do espírito humano duradouro diante da adversidade. Ao concluirmos esta narrativa, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas deste conflito e a considerar o papel que todos desempenhamos na formação do futuro. O que isso significa para o mundo em geral e como podemos contribuir para uma sociedade global mais pacífica e justa? Estas são perguntas que merecem consideração enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos das linhas de frente e trazemos as últimas atualizações. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e encorajamos você a ficar ligado para mais insights e análises enquanto a história continua a se desenrolar. Até a próxima vez, cuide-se e mantenha-se informado.